Fala galerinha da minha turminha 701, tudo bem? Gente, hoje eu quero que vocês tenham muita atenção nessa aula de hoje, que a gente vai estudar unidade de medida diária e suas conversões, tá? Na última aula, nós estudamos unidade de medida de comprimento e suas conversões. Mas, professor, tá faltando algo aí. Tá faltando, gente. Tá faltando uma informaçãozinha em cada unidade de medida dessa daqui. Vou explicar por quê que eu quero. Mas primeiro, gente, a gente vai relembrar uma aulinha lá que a gente já estudou, de calcular a área de figuras planas. Então aqui nós temos dois quadrados, tá? Nós temos um quadrado de um lado 1 metro, né? Lembrando que quadrado, né? Os quatro lados são iguais, os quatro ângulos também são iguais. Nós temos um quadrado de lado 1 metro e nós temos um quadrado de lado 100 centímetros. Agora eu pergunto para vocês, dentro da aulinha anterior, que vocês estudaram as conversões de unidade de medida de comprimento, eu posso dizer que esses dois quadrados são iguais? Sim, gente. Por quê? Porque 100 centímetros é 1 metro. Mas como assim, professor? Sim. Se eu estou em metro, eu quero converter para centímetro, lembra da aulinha anterior? Se eu estou aqui em metros, eu quero converter para centímetros, eu vou pular quantas casas para a minha esquerda? 2 casas, né? Ou eu vou multiplicar por 100, ou eu acrescento 2 zeros. Muitos, né, ensinam pegando e multiplicando o número. Eu quero multiplicar 1, que é 1 metro, vezes 100, para converter para centímetro, né? Porque eu pulei 2 casas, é a mesma coisa. Isso aqui é 1 vezes 100, 100. Então, podemos garantir que os quadrados são iguais, porque 1 metro é igual a 100 centímetros. Tudo bem, gente, até aqui? Só queria mostrar para vocês que os quadrados são iguais usando as unidades medidas da aula anterior. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, então os quadrados são iguais. Então, gente, eu vou calcular a área do quadrado de cá e vou calcular a área do quadrado daqui, para poder a gente entrar na nossa aulinha de hoje. A área do quadrado, gente, é base vezes altura. Como a base do quadrado é igual à altura do quadrado, é a mesma coisa que lado vezes lado, né? Então, a área que a gente representa muitas vezes com a letra A de área, né? Do quadrado é igual a 1 metro vezes 1 metro. Agora vocês vão ver lá na propriedade de potência, a gente multiplica os números que estão na frente da letrinha, 1 vezes 1, 1. E a gente vai multiplicar as letras m vezes m. Na propriedade de potência, a gente repete a base e soma os expoentes, não é verdade? Então, aqui tem umzinho e aqui tem umzinho. Então, vai ficar m2. Então, é por isso, gente, que a gente fala metros quadrados, tá? Porque a gente está multiplicando duas dimensões. Se fosse centímetros, centímetros quadrados. Porque a gente está multiplicando duas letras iguais, então a gente vai somar os expoentes. Então, nosso primeiro, né? A área, gente, é a parte interior da figura, tá? Essa partezinha aqui de dentro. Se fosse uma sala em formato de um quadrado, eu gastaria 1 metro quadrado de azulejo, piso, qualquer coisa, para revestir essa sala, né? Uma cozinha, um banheiro, uma parede de um banheiro, qualquer coisa, ou um campo de grama, ou uma quadra de grama, né? Qualquer coisa que vocês querem revestir, só multiplicar. Se for quadrado, né? Formato de um quadrado, base vezes altura. Como são iguais, 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro quadrado. Agora vamos fazer a segunda. Fazer a mesma coisa, calcular a área do segundo quadrado. Então, gente, ó, vai ficar a área é igual a 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Bem, a gente multiplica os números. Gente, multiplicar números terminados em zero é só a gente repetir o número, multiplicar os números que não são zero, 1 vezes 1, 1. E contar quantos zeros tem. 1, 2, 3, 4.
Então acrescenta aqui 4 zeros. Então, centímetros quadrados, tá? Então, toda vez que você for calcular a área, a gente tem que colocar metros quadrados, o 2 em cima. Metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados. Então, vocês perceberam, vamos perceber o que aqui, gente? Aqui, de 1 metro, de 1 metro quadrado, para eu ir para centímetros quadrados, eu acrescentei quantos zeros? 1, 2, 3, 4 zeros. Então, daqui para cá, aqui na unidade de medida, eu pularia 2 casas, não é verdade? Agora eu pulei 4 casas para chegar aqui no centímetros quadrado, ó. Aqui do metros, tá? Agora sim eu vou acrescentar o que faltava, tá? Agora, unidade de medida, quilômetros quadrado, hectômetros quadrado. Opa, sujou um pouquinho que tá escorrendo a minha tinta aqui. Vamos lá, vamos limpar aqui. Tá meio manchado aqui, mas vai dar para enxergar. Tá pingando. É muita tinta. Vamos lá. 2 aqui. Deixa eu limpar isso aqui direitinho. Então, gente, cada unidade de medida agora, por isso que vai ser nossa unidade de medida, vai ser de área, porque cada unidade de medida agora vai ter o 2 em cima, tá? Então agora a gente vai trabalhar com unidade de medida de área. Por isso que eu botei primeiro, eu não botei o 2 em cima para a gente ver do metros, para poder fazer essas convenções primeiro, de metros passar para centímetro. Agora, quando eu resolvi aqui, 1 metro quadrado é igual o quê? 10.000 centímetros quadrados. Então quer dizer que daqui de metros quadrados eu fui para cá, mas eu acrescentei 4 zeros, professor. Na outra aula a gente só acrescentava 2 zeros. Sim, gente. A gente agora vai pular de 2 em 2. Se eu for daqui para cá, eu vou pular 2 zeros. Se eu for daqui para cá, eu vou pular 4 zeros. E é assim que é a nossa brincadeira de hoje, tá bom? Por isso que daqui, né, de 1 metro quadrado para centímetros quadrado, eu acrescentei 4 zeros, porque olha só, eu pulei 2 zeros, pulei 2 zeros. Então, cada casa que a gente pular agora vai valer 2. Vocês vão entender melhor, tá bom? Então, essa vai ser a nossa unidade de medida de área. Vamos lá. Vou apagar isso aqui, que só botei isso aqui para vocês relembrar e mostrar para vocês por que a gente pulou essas casas, né? Vamos lá, gente. Aula de hoje, unidade de medida de área. A unidade fundamental na nossa medida de área, gente, é o metro quadrado, tá? Quando a gente vai comprar pisos, azulejo, grama, a gente compra o quê? A metros quadrados. Quando você chega numa loja, você vai medir a medida da sala da sua casa, que o piso tá meio feinho, você vai medir, se for retângulo, né? Na aulinha de área, né? Assistam a aula de área, se for retângulo, base, se for no chão, comprimento vezes largura, multiplicam, aí se for em metros quadrados, chega na loja. Por exemplo, se eu tenho uma sala de 2 metros assim e 3 metros aqui, 3 vezes 2, 6. Chega na loja, 6 metros quadrados de piso. Mas se eu tiver uma sala que tem uma parede 3 metros assim e 4 metros assim, 3 vezes 4, 12 metros quadrados de piso. Então a nossa unidade de medida de área é metros quadrados. Agora, como lá a unidade de medida de comprimento, temos os nossos múltiplos, que são as medidas maiores, e temos os nossos submúltiplos, que são as medidas menores. Quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetros quadrados são unidades maiores. São os múltiplos. E os submúltiplos são decímetro quadrado, centímetros quadrado e milímetro quadrado. Tá bom? Então, para a gente converter agora de uma unidade de medida para outra,
Lá no comprimento a gente pularia casas, né? Uma casa e acrescentaria 0. Agora aqui não, gente. A cada casa que a gente pular vai contar como 2. Vamos lá. Vamos botar um exemplo aqui. Eu fui lá medir uma área de uma área muito grande lá, né? Para ser quilômetros quadrados tem que ter uma área muito grande. Encontrei lá 2 quilômetros quadrados de área. Isso é mais para a área de extensões né, de terrenos, né? De sítios, né? Sítios também vocês vão achar, pode converter em quilômetros quadrados. Agora eu quero transformar 2 quilômetros quadrados em metros quadrados. Bem, gente, como na outra aula eu falei, a gente precisa saber aonde a gente está, para onde a gente vai. A gente está, tá? Aqui, a gente está aqui, quilômetros quadrados. A gente quer vir para cá. Lembrando que cada casinha que eu pular, eu vou contar como 2. Eu pulei aqui e aqui. Pulei 2, pulei 4, pulei 6, tá? Então, se eu pulei 6, gente, é bem fácil. Quando você anda para a direita, você anda da esquerda para a direita, você multiplica, tá? Então, esse 2 quilômetros, esse 2, você pode multiplicar. Nessa aula de hoje eu vou ensinar de uma maneira que seria bem prática também na outra aula. Você vai botar 1, você vai multiplicar 2, vai contar quantas casas você pulou. 1, 2, 3, mas conta como o quê? Conta como 2 cada casa. 2, 4, 6. Então vou acrescentar 6 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é só multiplicar 2 vezes, botando as classes aqui, né? 2 vezes 1 milhão, né? Então, vai ficar 2 milhões, né? Esses 6 zeros você vai... Gente, eu colocando pontinho das classes, tá? Unidade, ó, unidade simples, unidade de dezenas simples, centenas, unidade centenas simples, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então a leitura é 2 milhões de metros quadrados. Professor, mas que loucura é isso, gente? Agora a aula você tem que ter muita calma agora para vocês entenderem. Então, andar da esquerda para a direita, você multiplica, tá? Vou botar outro exemplo para vocês entenderem. Depois a gente vai andar da direita para a esquerda, que a gente divide. Andar dividir é só andar com a vírgula para o outro lado. Então aqui vou botar outro exemplo embaixo aqui. Vou botar aqui também uma unidade de medida da esquerda vindo para a direita. Então eu tenho 5, vou botar essa por mesmo, hectômetros quadrados, eu quero transformar em centímetros quadrados, tá? Gente, primeiro eu tenho que saber aonde eu estou e depois saber para onde vai. Eu estou em hectômetros quadrados, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero ir para onde, professor? Eu quero ir para centímetros quadrados. Então eu vou pular 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada casa que você pula conta quantos 0? 2. Então dobra, não é verdade? Fica 2, 4, 6, 8. Então vai ficar 5. 5, isso aqui é igual a 5 vezes, coloca 1 e vamos contar os zeros, ó. 2, 4, 6, 8 zeros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, multiplicar esse número 5 vezes esse número aqui é só acrescentar, né? Então, vai ficar 5 e acrescentar esses zeros aqui. Esses 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar as classes, o pontinho da classe aqui. Então, vai ficar 500, aqui é 500 mil, 500 milhões de centímetros quadrados. 500 milhões de centímetros quadrados, né? Então, olha só, isso mesmo? É isso. Então, gente, a brincadeira é essa. Esse primeiro vídeo, gente, eu vou fazer em 2 vídeos. Vou trazer exercícios somente andando para poder não ficar muito longo o vídeo, andando da esquerda para a direita. Cuidado quando o número tiver vírgula. A princípio, vou botar outro exemplo aqui com o número sem vírgula. Então, agora eu quero 22 metros quadrados, eu quero transformar em milímetros quadrados. Então, se eu estou numa unidade de medida aqui, ó, eu estou aqui e quero vir para cá. Então, professor, eu vou pular 3 casas? 1, 2, 3. Isso quer dizer que eu vou pular o dobro? 6. Então, coloca esse 22 vezes 1 acrescido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, multiplicar 22 vezes 1, 22. E acrescentar os zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar as classes para poder fazer a leitura. 22 milhões de milímetros quadrados. Então a brincadeira vai ser essa, gente. Tranquilo, professor, mas não é difícil, não. Não é difícil. Só você pular 2 casas, tá? Então vamos aqui, vamos botar outro exemplo. Tá? Vamos separar esses exemplos aqui para não ficar embolado aqui nesse primeiro vídeo. Esse aqui foi o primeiro exemplo que a gente fez. Esse aqui foi o segundo exemplo que a gente fez. Esse foi o terceiro exemplo que a gente fez. E esse vamos fazer o quarto exemplo. Vou botar aqui, vamos moldar isso aqui. Eu tenho 52,47 decâmetro DAM quadrado, gente, quilômetro, hectômetro. Essa leitura dessas siglas aí, essas abreviações, né, tem lá na aula de unidade de medida de comprimento. Eu botei isso aqui para ficar mais fácil, para você não ficar escrevendo tanta coisa, né? Então, eu quero 52,47 decâmetros quadrado em, o coleguinha que parece com ele, decímetro quadrados. Professor, agora apareceu vírgula. Sim, quando aparece vírgula, gente, a gente tem que ter um certo cuidado, tá bom? Então vamos lá, vocês vão entender. Primeiro a gente tem que saber aonde a gente está, para onde a gente vai. A gente está em decímetros quadrados. Eu quero ir para onde? Para decâmetro. A gente está em decâmetros quadrados, quero ir para decímetros quadrados. Então eu tenho que andar quantas casas? 1, 2. Ou seja, não esqueçam, 4 casas. Então eu vou multiplicar esse 52,47 vezes 1, acrescido de quantos zeros? 1, 2, multiplica por 4. Então, gente, cuidado. Agora você vai ter um certo cuidadinho, porque multiplicar 52,47 por 10.000, você conta quantos zeros tem aqui?
1, 2, 3, 4. Tá? Vamos botar esse número sem a vírgula. Então eu tenho que pular quantas casas para minha direita? Se eu não tivesse vírgula, eu já acrescentava os zeros na frente dele. Mas tem vírgula. A gente tem que pular 4 casas a partir da vírgula para a direita, tá? Unidades de medidas pequenas, grandes para transformar em pequena, você anda para a direita. Então vamos aqui. 52, então a vírgula está aqui, eu tenho que pular quantas casas? Então está aqui, pulei uma, pulei duas, eu tenho que pular quantos? 4. Então acrescenta mais 2 zeros. Agora olha só, pulei uma, pulei duas, pulei 3, pulei 4. Não precisa colocar vírgula, DAM quadrados. Certo, gente? Então essas foram nossos exemplozinhos. Gente, essas aulinhas aqui é bem cobrado em concurso público. Às vezes ele te dá uma questão fácil, mas chega lá no final e coloca em negrito. Eu não quero a resposta em metros quadrados. Eu quero em quilômetros quadrados, em centímetros quadrados. Aí você vai ter que saber converter. Calcula a área da figura tal, da figura abaixo, a figura está toda lá em centímetros, né? A unidade de medida está em centímetros. Mas no final ele pede em metros quadrados. Você vai ter que converter. Por isso que essa aulinha de hoje é importante. Gente, esse primeiro vídeo eu trouxe para vocês a introdução, falando o que é a unidade de medida diária, né? A unidade padrão é metros quadrados e seus múltiplos e seus submúltiplos. Ou seja, suas medidas maiores e as medidas menores. Gente, as mais usadas são metros quadrados, né? Então é isso, essa foi a primeira aula. Depois eu trago a segunda aula, que a gente vai andar da direita para a esquerda. Aí a gente divide. O bicho pega? Não, gente. É só a gente acrescentando zero e pulando as casinhas. Tranquilo. Um abraço.